Oiê! Depois de quase 2 meses desde o último vídeo do canal, estou de volta para fazer um vídeo que eu tenho certeza que é extremamente útil para você, porque eu, enquanto artesã, quanto crocheteira, eu procuro muito esse tipo de conteúdo de resenha de fio e é muito difícil de achar. Eu tenho um vídeo já aqui no canal falando sobre fio náutico, onde eu comparo algumas marcas. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. E agora eu quero começar a fazer mais conteúdos desse tipo também, porque eu tenho certeza que eles vão ajudar você, assim como eles me ajudam muito. E o meu objetivo é exatamente isso: tirar suas dúvidas a respeito de fios e te mostrar como são os fios antes que você invista e de repente não consiga fazer a peça que você planejou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem alguma sugestão sobre algum fio que você gostaria de ver uma resenha antes de comprar, já deixa aqui no teu comentário, porque me ajuda muito. São ideias que vocês trazem que viram conteúdo aqui para o canal, afinal de contas, os vídeos que eu gravo aqui são para você, tá? Hoje a gente vai falar a respeito de um fio de polipropileno, que é esse aqui, o fio rainha, tá? Ele é um fio de polipropileno 100%, tem 500 metros esse fio e ele é da Bastos e Bassani, ok? Esse aqui é o fio rainha. Eu tenho outras cores também, mas elas já estão abertas, então o que eu tinha de rótulo fechadinho era esse aqui. E hoje eu quero mostrar para vocês mais detalhes desse fio. Quero mostrar também ele sendo tecido em algumas agulhas, porque eu sei que às vezes a gente olha a indicação da embalagem e nem sempre é a agulha que a gente tem, ou nem sempre é a agulha que foi indicada no tutorial que a gente estava pensando em reproduzir. Então tudo isso eu quero mostrar para você. Quero mostrar também questão de maleabilidade do tecido, né? Depois que tem uma peça ali pronta, eu tenho uma semi-pronta aqui para mostrar para vocês como é que fica, se é confortável, se não é, enfim. Quero fazer uma resenha bem completa para você, para te ajudar, tá bom? Então, como eu já falei, esse aqui é o fio rainha, eu espero que esteja dando para vocês verem tudo bem direitinho. Depois eu vou deixar ele mais em detalhes passando aí os takes, tá? Então, fio rainha. Esse aqui é um marrom lindo, chama tabaco essa cor. Como eu falei, esse aqui tem 500 metros e o tex dele é 360, tá, gente? Pelas minhas pesquisas, esse tex aqui, ele se aproxima mais ou menos, eu vou deixar escrito aqui na tela bem direitinho para eu não falar besteira, mas ele se aproxima mais ou menos do fio lisa grossa da Círculo, tá? Então, se você estiver assistindo algum tutorial ou estiver pensando em comprar um fio de polipropileno, mas não sabe exatamente o que ele substituiria, esse aqui e o lisa grossa da Círculo, eles são mais ou menos equivalentes, tá? O trabalho, claro, de fio para fio vai ter alguma diferença, mas nesses dois aqui é uma diferença que creio eu seja mínima, tá? E você só tem que acertar na agulha mesmo para ficar tudo bonito, beleza? Essa também é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem e eu também tenho, né, a respeito do tex. Poxa, eu tenho um tex tal, qual é o fio que eu posso trocar? Eu preciso procurar o que nesse outro fio que eu desejo ver se dá certo a substituição? Então, um tex parecido. Eu tenho aqui outra cor dele, esse aqui também é o fio, é o mesmo fio, só que já tá desembalado, na cor Rami. Eu já usei esse fio aqui em um outro tutorial aqui no canal, da flor nas blusas. Tem 2 vídeos aqui da blusa florida. Tem eu tecendo ele, o brilho desse fio é incrível, então lá você pode ver alguns detalhes a mais também, mas eu vou fazer aqui. Mas o brilho desse fio é incrível, ele realmente escorrega bastante na agulha, tá? É um fio escorregadio, é um fio fininho. Eu vou virar a câmera para vocês verem no detalhe, mas ele é um fio fino, ele desfia bastante, mas ainda assim é um fio gostoso de tecer, tá? Fica bonito na peça. E apesar do polipropileno ser uma coisa bem plástica, né? Tanto que os acabamentos desse tipo de fio aqui, eu já vi algumas recomendações de que não queime, porque realmente isso pega fogo, né? Plástico queima. Então, a recomendação não é que se queime, é que se passe cola. Então, assim, é um fio delicado para se trabalhar, tá? E aí, mas fica super bonito. Então, essa daqui é a cor Rami e essa daqui é a cor tabaco. Eu vou virar vocês agora na câmera e vou mostrar como é o tecer desse fio aqui em 3 agulhas, tá? Eu elegi 3 por fontes da minha cabeça mesmo. Você pode testar em outras, mas eu vou te mostrar em 3 que eu acho que fica bacana. Vou mostrar na agulha 1,75, na 2 e na 2,5. Que eu acho que como é um fio fininho, não faz muito sentido tecer em uma agulha mais grossa, a menos que a intenção do seu trabalho seja ficar com um ponto mais alargado,
com buracos, digamos assim, um pouco maiores. Eu, pessoalmente, a menos que o ponto seja um ponto rede ou um ponto aberto, eu não gosto de usar agulha muito grande, porque eu acho que fica muito esgarçado, assim. Eu acho que perde um pouco da elegância que a peça pode ter, tá? Então, vou mostrar pra vocês nessas 3 agulhas. Eu vou virar você pra você acompanhar tudo bem de pertinho agora. Agora que você já tá na minha mesa de trabalho, te dou as boas-vindas por essa vista também. Vou te mostrar a rotulagem mais de pertinho, caso não tenha dado pra você ver, tá? Então, linhas rainha, são 500 metros, como eu falei pra vocês, um fio de polipropileno, Tex de 360. Essa daqui é a cor tabaco, tá? Ó, 1345 é o código da cor e o nome dela é tabaco. E essa, olha como é lindo, gente, é um marrom muito elegante mesmo. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link onde eu comprei esse fio aqui, tá? Na Shopee. Eu comprei essas 3 cores, ó o spoiler da peça aqui. Eu comprei essas 3 cores em um pacote, se eu não me engano, eu paguei, não foi mais do que R$35 nos 3 cones. Então, assim, é um fio muito barato, muito acessível. Eu achei o rendimento dele bem interessante. Onde eu errei? Eu confiei que um cone daria pra fazer uma peça inteira. Deu quase, tá? Vou mostrar pra vocês essa daqui, quase deu. Então, eu tô esperando chegar um outro cone dessa cor aqui pra finalizar essa peça, mas assim, já fique sabendo que, a depender do ponto que você vai fazer, mais de um. Só que como o custo dele é bem acessível, é tranquilo de você comprar, é fácil de você fazer a aquisição. Na Shopee tem cupom pra tudo, né? Então, fica ainda melhor, ok? Vou deixar o link aqui embaixo. Como eu já tenho essa cor aqui, gente, olha como é lindo, que tom mais chique. Eu acho muito lindo esse neutro. É rame o nome dessa cor, ó, tem aqui. Aqui dentro ainda, não sei se vai ter o nome da cor. Não, essa etiqueta não deve ser desse produto. Enfim, é o mesmo fio, tá? Só tá sem a rotulagem. E o nome dessa cor aqui é rame. Se você procurar nesse link que eu vou deixar embaixo, você vai encontrar. Olha o que eu falei sobre desfiar. Essa daqui é a ponta que tá guardadinha dentro do cone. Ele realmente desfia bem, tá? O ideal é que você use uma cola ou ele distorce muito fácil, tá vendo? Ó, é uma torção bem frágil, acho que a gente pode chamar assim, né? Uma torção bem frágil. E aí é preciso que você tenha bastante atenção na hora de fazer os seus acabamentos e os seus arremates. Como eu já tenho esse fio aqui aberto, vai ser esse aqui mesmo que a gente vai usar para fazer essas amostrinhas, ok? Deixa eu soltar um pouco de linha aqui já. Pronto, acho que agora já dá. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar com essa agulha aqui, que ela é... Falei que era 1,75, ela é 1,60. Depois eu vou fazer uma amostrinha com essa daqui, que é 2,5. E depois eu vou fazer uma com essa daqui, que é número 3, ok? Vão ser as 3 amostras que a gente vai fazer. Vamos começar por essa daqui? Talvez eu acelere um pouquinho essa parte do vídeo para não ficar muito extenso para vocês, tá? Eu vou começar tecendo aqui as minhas correntinhas. Vou fazer uma coisa bem pequenininha para vocês verem que não é bicho de 7 cabeças, tá? Ó, é confortável de tecer, tem que tomar cuidado para não ficar com o fiozinho desfiado. Nem sei quantas correntes eu tô fazendo aqui, mas enfim. Tem que ficar atento para não ter fiozinho desfiado, ok? Fiz aqui umas correntinhas, vou subir ponto baixo. Gente, eu vou fazer só um tantinho de ponto baixo mesmo para vocês verem como que é a tecelagem. Mas assim, ó, é tranquilo, não engancha, ele escorrega, ok? Tem que ter paciência para tecer isso aqui. Até no vídeo que eu fiz as flores com esse mesmo tom que eu tô fazendo aqui agora, eu ainda me lembro de ter falado que não é exatamente o fio mais indicado para iniciantes, tá? Justamente por essas questões, ele escorrega bastante, ele desfia, é um fio chatinho de tecer. Mas que tem um resultado lindo e que vale a pena. Eu vou subir um pouco mais essa carreira aqui, mas olha como fica bonito, gente. Eu vou subir um pouco mais isso aqui e eu volto com vocês com uma amostra um pouquinho maior já, para vocês terem noção de como fica com essa agulha número 1,60. Pronto, gente, finalizei. Olha, essa daqui eu coloquei o marcador só para não perder o ponto. Essa daqui é a amostrinha que eu fiz, deixa eu ver o foco aqui bem direitinho. Essa aqui é a amostra que eu fiz com a agulha número 1,60, só ponto baixo, tá, gente? Ida e volta, tranquilo. Olha como fica bonito, né? Eu fiz com essa agulha aqui. Eu achei que fica um ponto bem bonito.
fica bem fechado e tem muita facilidade no tecer. Como é um fio fininho, ele encaixa perfeitamente nessa agulha, tá? Ó, eu acho que vale... Ai, foco, gente. Eu acho que vale super a pena tecer com um fio fininho. Qual que é a problemática de tecer o fio fino assim, com uma agulha fina assim? Demora uma vida. Mas, se você estiver disposta a ter um resultado assim, mais fechado, claro que isso é um ponto baixo, e ponto baixo fica tendenciosamente mais fechado mesmo. Mas até se você quiser fazer outros pontos, ponto alto, enfim, vai ficar bem bonito com uma agulha mais fina, tá? Vejo até que seria a mais adequada. E já adiantei aqui também a amostra feita com a agulha 2,5, tá? Eu fiz com essa agulha aqui. Ela já tem uma cabecinha, um ganchinho bem mais largo, tá vendo? Maiorzinho. Quando a gente coloca assim... Deixa eu ver, tá? Vocês estão conseguindo enxergar, né? Também é uma agulha adequada, mas a proporção ela fica um pouquinho diferente, tá? Eu tive mais dificuldade para tecer com a agulha 2,5, demora um pouquinho mais, porque como o fio é fininho, para entrar nas casinhas, na primeira carreira, por exemplo, por onde eu tiro se vai ser bom ou ruim de tecer o conforto, é na primeira carreira. Com a agulha 1,6, a primeira carreira foi maravilhosa, zero dificuldade. Essa daqui, como a agulha era um pouquinho mais grossa, foi mais trabalhoso sair da primeira carreira, mas você também consegue perceber que o ponto fica fechado, fica bonito. Então, assim, também vale a pena, tá? Vamos colocar uma do lado da outra para comparar? Deixa eu tirar esses fios aqui atrás, que eles estão roubando um pouco do foco de vocês. Então, ó, a amostrinha de cima é com a agulha 1,6 e a amostrinha de baixo é com a agulha 2,5. Vocês conseguem? Não vou colocar em cima e embaixo, não vai dar. Vamos colocar lado a lado. Essa aqui é 1,6, essa aqui é 2,5. Vocês conseguem perceber que são pontos que ficam... Dá para ver a diferença dos tamanhos do ponto, né? Esse aqui são pontos maiores, esse daqui é mais delicado. Mas ambas as agulhas permitem um fechamento assim bem, né? Um tecido bem fechado. Então, dá muito certo. E a agulha número 3, que eu falei para vocês que eu também faria uma amostra, não fiz a amostra porque eu já tenho uma peça tecida com ela. E agora eu vou distanciar um pouquinho mais a câmera para poder mostrar para vocês essa peça que eu tenho tecida com a agulha número 3, tá, gente? Aqui, ó, sobrou só um tequinho de fio que eu tô esperando para poder repor e continuar. Mas aqui, deixa eu distanciar um pouquinho mais a câmera. Aqui eu tenho uma blusa, tá? Que tá saindo com pontos, basicamente pontos altos e correntinhas, né? Vocês conseguem ver aqui essa parte da... Não é do decote, né? A parte da cava, a parte do busto. Pronto, a parte do busto, ela é toda em ponto alto. E lembrando que eu estou fazendo com a agulha de número 3, que é mais grossa, agora não vai focar. Mas enfim, agulha de número 3 milímetros é a que eu tô usando nesse trabalho aqui. E ainda assim, olha, você perceba que os pontos altos, eles ficam fechados, obviamente, tem que usar com uma coisinha por baixo, né? Eu gosto disso, eu prezo pelo conforto e pela não transparência. Mas assim, ó, ainda assim fica uma trama bem fechada, tá vendo? E eu quis fazer só pontos altos na parte do busto exatamente por isso, para garantir que fosse ficar um tecido bem uniforme e bem fechadinho. Aqui na parte do corpo da blusa, a gente tem os leques, né? É mais transparente, então vou colocar um forro ou uma regatinha para usar por baixo. E aí a gente tem também, olha, pontos altos. Deixa eu focar para vocês verem bem direitinho. Temos pontos altos, é um leque mesmo, comunzão. E temos correntinhas e pontos baixos. Como é uma agulha maior, né, do que as outras duas que eu mostrei para vocês na amostra, tem pontos que ficam com argolas maiores. Eu considero meu ponto bem apertado, tá? Minha tensão de ponto, ela é bem apertada mesmo. Por isso que às vezes eu sofro em primeiras carreiras. Mas, como é um fio bem fino e eu tava usando uma agulha mais grossa, e eu ainda fiz isso... na parte mais embaixo, eu ainda aumentei um pouco a agulha e em algum lugar eu usei a 3,5, porque eu queria que não ficasse tão justa, né? Eu quero uma batinha mais soltinha. Então, em algumas carreiras, né, nessas aqui mais embaixo, eu não me lembro mais, mas eu acho que nessas aqui embaixo eu fiz com a agulha 3,5 e também deu certo, ó. Você não consegue perceber que tem nada esgarçado.
tá? Sobre a questão que eu tava falando da maleabilidade do tecido. Eu vou voltar a câmera para mim para eu poder falar sobre isso com vocês. Então vamos lá, sobre maleabilidade do tecido, né? Também eu acho importante resenhar sobre isso, porque não é só sobre o conforto de tecer, né? Não é só sobre fazer as amostras e elas ficarem bonitas e dar certo. Será que vai ser gostoso de vestir? Será que vai ser uma roupa que vai ter um caimento legal? Procurando a resenha sobre fio de polipropileno 100%, eu não encontrei ninguém detalhando muito isso e eu senti falta. Então é por isso que eu quero detalhar isso nesse vídeo para vocês, tá? Como eu falei, a blusa ainda não tá pronta, tá? Eu tô subindo aqui a parte do busto dela e essa daqui, as costas, ela ainda tá bem baixinha, como vocês podem ver. Então falta bastante para eu terminar até que o fio chegue para mim, né? Mas ainda assim, eu já consegui provar e como ela não tá completa, não vou mostrar para vocês a parte provando, mas assim, ainda que provando ela pela metade, é bem confortável, não pinica, não é um fio duro. A minha preocupação era que por ser um fio mais plástico fosse duro. Eu não achei, tá? Eu não senti pinicar no corpo, não senti uma coisa que incomoda. Não sei ainda sobre temperatura. Também por essa daqui que é mais furadinha, mais abertinha, eu não achei tão quente, mas também assim, eu coloquei para provar e tirei. Então ainda não posso dar um feedback muito real sobre temperatura, mas é uma blusa que tem um caimento, né? Como eu falei pra vocês, essa daqui é mais larguinha, então eu consegui ter um caimentinho mais legal pra ela, eu fiz proposital pra isso, tá? Ela tem uma certa maleabilidade, ó, tem maciez, né? Não é aquela coisa que amassa e não volta, ela volta. Então também achei isso bem legal do fio. Por enquanto, eu tô gostando bastante do resultado e eu acredito que vai ser uma blusa que vai ficar linda, assim, muito linda mesmo. Se vocês quiserem depois o passo a passo dessa trama aqui, eu posso fazer um vídeo explicando como eu fiz esse leque e mostrando depois a blusa pronta, enfim. De repente eu faço outra de outra cor, né? O fio tabaco tá aqui todo cheio, já compro outro e aí com 2 cones eu consigo fazer. Enfim, então o feedback que eu tenho para dar para vocês sobre a linha rainha é que é um fio bacana de trabalhar, vale a pena. Eu estou gostando. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado muito do vídeo, que tenha sido útil para você todas essas informações que eu passei sobre esse fio. Se você gostou, deixa aqui o teu like, deixa um comentário ou um comentário dizendo realmente qual que é a tua experiência com esse fio, se você já testou, se não. Se você não quiser falar nada, deixa só um emoji. Isso me ajuda muito a continuar trazendo novos conteúdos, me ajuda a entender que vocês estão gostando, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é útil e disparar para mais pessoas. Se tem outro fio que você gostaria de ver uma resenha mais completa, deixa aqui também. Todas as ideias que vocês me trazem são anotadas para eu estar desenvolvendo mais conteúdo, né? A gente teve aí um gap de 2 meses no canal, mas eu já tenho bastante coisa programada e planejada para as próximas semanas e eu conto muito com a sua ajuda para estar assistindo, para estar curtindo, para se inscrever, para comentar, porque afinal de contas tudo isso que eu faço é para você, tá? Não esquece que o link dos materiais está aqui embaixo, se você quiser comprar algum deles ou se você quiser testar depois desse vídeo. E é isso. Um beijo, tchau!